Fala, nação flamenguista! Bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Sobre o que vamos falar no vídeo de hoje, mais uma derrota difícil e fim do trabalho do português. Mas e agora? Quem vai substituir? Antes de continuar, não deixe de se inscrever no canal, ativando o sininho, e deixar o seu like para ficar por dentro de todas as notícias sobre o nosso Mengão. Isso ajuda muito a gente. Sem técnico interino, Flamengo tenta tapar o sol com uma peneira para demitir Paulo Sousa oficialmente. A passagem de Paulo Sousa pelo Flamengo está encerrada. O fim da linha foi a péssima apresentação da equipe derrota por 1-0 para o Red Bull Bragantino, nesta quarta-feira. Porém, para oficializar a demissão do treinador, o Fla precisa mascarar um verdadeiro rombo que há internamente. Não tem nenhum profissional para assumir a equipe. Com as mudanças promovidas nos últimos anos, o clube não tem uma comissão técnica fixa. Ou seja, com a demissão de Paulo Sousa, não há uma definição hierárquica de quem ficará no comando da equipe mais valiosa do país. Em um tom até irônico, pessoas chegam a dizer que o português é hoje o técnico interino do Fla, enquanto buscam a solução para oficializar a saída. Sequência de saídas sem reposições explica a situação. O último assistente técnico permanente que o Flamengo teve foi Maurício Souza, o Mauricinho. Inclusive, ele foi o responsável por comandar o time na reta final de 2021, depois da saída de Renato Gaúcho. Mas, no início deste ano, Maurício deixou o Fla e hoje trabalha no Atlético Paranaense. A falta de possíveis treinadores é um problema grande, mas não é o único. Pode-se dizer, seguramente, que o buraco é ainda mais embaixo. O Flamengo não tem sequer preparadores físicos na equipe principal, deixando tudo a cargo da comissão de Paulo Sousa. O profissional que exerce a função hoje é Marlon Sindara, do Sub-20. O outro profissional da comissão do Flamengo é o preparador de goleiros Thiago Heller. Antes, o clube tinha ainda Wagner Miranda para a função. Porém, o profissional também deixou o Fla, e atualmente o serviço vem sendo comandado por Paulo Grilo, que também faz parte do grupo de trabalho do português. Quem assumiria como treinador? É certo dizer que a saída de Paulo Sousa causaria um efeito dominó no Flamengo, porque o profissional indicado para comandar o time seria Mário Jorge, hoje no Sub-20. Um fato curioso é que Mário só tem um mês à frente do Sub-20. Antes, ele treinava o time Sub-17, mas acabou subindo uma categoria por conta da saída de Fábio Matias, que trocou o Fla pelo Red Bull Bragantino. E aí, nação? Como que a gente sai dessa? Flamengo consulta técnico de time europeu para substituir Paulo Sousa. O mais querido consultou o treinador Pedro Martins, atualmente no Olympiacos, da Grécia. A ideia do nosso presidente é que Paulo Sousa seja demitido oficialmente apenas quando o rubro-negro tiver um nome bem encaminhado. As informações foram divulgadas inicialmente pelo portal Gol. Dentre as opções do Fla, Cuca também foi cogitado. Na atual temporada pelo clube grego, Pedro Martins esteve à frente da equipe em 56 jogos. Com ele na beira do gramado, o time grego venceu em 33 oportunidades, empatou em 13 e sofreu 10 derrotas, totalizando cerca de 66,7% de aproveitamento. Cuca não descarta a ida para o Flamengo no lugar de Paulo Sousa, deixa as coisas acontecerem, entre aspas. Cuca, um dos principais nomes para substituir o português, não descarta assumir o clube carioca. Em entrevista à ESPN, Cuca admitiu não ter sido procurado pelo Mengão, mas deixou o caminho aberto. Abre aspas, como posso pensar diferente, sobre possibilidade de treinar o Flamengo, se não tive procura de ninguém. Deixe as coisas acontecerem, e se acontecer, se resolve. Fecha aspas. Cuca decidiu tirar 2022 para descansar e cuidar da família, em uma espécie de ano sabático. Porém, o técnico vê com bons olhos para a carreira acertar com o Flamengo até o final desta temporada, pois não teria nada a perder. Por enquanto,
As partes ainda não abriram negociação, mas há forte corrente na Gávea a favor do ex-Atlético MG. E aí, nação? Quem vocês acham que deveria assumir o Mengão?